Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é flexão do substantivo. Bora lá? Bom, então, quais são as flexões que sofre o adjetivo? O adjetivo ele pode se flexionar em gênero, em número e em grau. Vamos ver um pouquinho de cada um deles agora. Do gênero, né? Ele pode ser masculino ou feminino. Então, olha só. O livro é um substantivo masculino. A caneta é um substantivo feminino. Um giz é um substantivo masculino e uma borracha é um substantivo feminino. O substantivo, então, ele vai ser masculino quando a gente adicionar um artigo masculino, o os, o um ou uns. E o substantivo ele vai ser feminino quando ele vier, né, com um artigo, aceitar um artigo feminino, o a, as, uma ou umas. Bom, mas como o adjetivo ele se flexiona em relação ao gênero? Ele tem duas formas, né? Ele tem o biforme e o uniforme. No biforme, né, ele pode ser flexionado trocando a desinência nominal, né, que é a desinência de gênero, no caso de aluno, aluna, menino, menina, certo? E também pode ser com outra palavra, né? O homem, a mulher, o leão, a leoa, cavaleiro, dama, carneiro, ovelha. Então, nesse caso, existem duas formas, uma forma para o feminino e outra forma para o masculino, por isso é chamada de biforme. Os uniformes têm três classificações: o epiceno, o sobrecomum e o comum de dois gêneros. O epiceno são geralmente nomes de animais, e para a gente identificar se é masculino ou feminino, a gente precisa do acréscimo do macho ou fêmea. Por exemplo, o substantivo cobra é a cobra e sempre vai ser um substantivo feminino, a cobra. Para a gente identificar o gênero do animal, né, a gente precisa do acréscimo da palavra macho, a cobra macho ou a cobra fêmea. A mesma coisa no outro exemplo que eu dei aqui, o jacaré. O jacaré, substantivo jacaré, sempre vai ser o gênero masculino. Para identificarmos o gênero do animal, o jacaré macho ou o jacaré fêmea. No caso do sobrecomum, que vão nomear geralmente pessoas, ele não vai sofrer alteração para a gente identificar se é homem ou mulher, se é menino ou se é menina. Então, por exemplo, o gênio, mesmo se for representado por uma figura feminina, vai ser sempre chamada de o gênio, tá? A criança, mesmo se for uma menina ou um menino, sempre vai ser a criança, o substantivo criança, ok? E o comum de dois gêneros, para a gente identificar se é homem ou se é mulher, a gente acrescenta, a gente faz a alteração do artigo. Então, o colega, a colega, o artista, a artista, certo? Bom, então agora nós vamos falar de flexão de número, né? O número se flexiona em plural e singular. É isso que quer dizer o número. Então, quando eu tenho um carro, né? Um singular. Mais de um, os carros, plural. A casa, uma casa, várias casas, casas é o plural, ok? Bom, e o grau do substantivo se dá em relação ao tamanho, né? Então, casarão, que é maior, a casa, que é o normal, casinha, que é o grau diminutivo. Então, aumentativo, normal e diminutivo. Bom, então vamos para as atividades do livro. Você já estudou que substantivo é a classe gramatical que nomeia pessoas, sentimentos, lugares, animais, objetos, alimentos, partes do corpo humano, etc. Agora você vai estudar as flexões dos substantivos.
Gênero do substantivo. 1. Leia a sinopse do filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Depois de atuar ao lado dos Vingadores, chegou a hora do pequeno Peter Parker, Tom Holland, voltar para casa e para sua vida, já não mais tão normal. Lutando diariamente contra pequenos crimes nas redondezas, ele pensa ter encontrado a missão de sua vida quando o terrível vilão Abutre, que é o Michael Keaton, surge amedrontando a cidade. O problema é que a tarefa não será tão fácil como ele imaginava. Bom, então aqui nós temos duas perguntas para a gente conversar na aula ao vivo, né? Qual é a função da sinopse de filme? E a letra B, o que chamou sua atenção nessa sinopse? Letra C, os substantivos podem ser do gênero masculino e feminino. Qual é o gênero dos substantivos destacados na sinopse? Então, a gente tem aqui, ó, destacado problema e tarefa. Qual é o gênero do substantivo problema e qual é o gênero do substantivo tarefa? Dica: observem o artigo que está acompanhando esses substantivos. Letra D. Quais palavras antecedem esses substantivos no texto? Foi o que eu acabei de falar, olha só. O artigo o acompanha problema e o artigo a acompanha tarefa. Releia outros substantivos empregados na sinopse. Vingadores, cidade, Peter, missão, crimes, casa, vilão e hora. Quais desses substantivos são masculinos e quais são femininos? Dica: se não tiver lá no texto a indicação do artigo, coloquem mentalmente aí, mas dê uma procurada que alguns tem sim, que eu dei uma olhada. Os substantivos podem ser do gênero masculino ou feminino. São masculinos os substantivos que precedem os artigos o, os, e uns, e são femininos os substantivos precedidos pelos artigos a, as, umas. 2. Observe as capas dos livros abaixo. Então, nós temos aqui o livro As Aventuras do Menino Cauã, temos a capa do livro Vendedor de Sustos e temos a capa do livro Boi da Cara Preta. Escreva as palavras que representam o gênero do substantivo menino, vendedor e boi. Geralmente, a formação do gênero feminino se faz com a troca do o, né, que eu expliquei lá para vocês agora, da desinência nominal, do o para o a, como menino e menina, ou pelo acréscimo do a no final de algumas palavras, por exemplo, vendedor, vendedora. No entanto, há casos em que a indicação do gênero é feita por meio de substantivos diferentes, como, por exemplo, boi e vaca. Leia as manchetes a seguir. Tetraplégico, artista de Sarandi expõe arte local no exterior. População de onças cresce e Parque Nacional do Iguaçu diz como agir em caso de encontro inesperado. Letra A. Como é possível distinguir o gênero da palavra artista? Prestem atenção aqui no texto que tem palavra que ajuda a gente a saber se é masculino ou feminino. Letra B. Escreva o masculino do substantivo onça. Cuidado, viu? Para responder essa daí. Pensem, eu expliquei lá que existem 3 formas e uma delas é especial para esse tipo de caso, como é o da onça, tá? Bom, há ainda alguns substantivos que apresentam a mesma forma no masculino e no feminino, como é o caso da palavra artista, cujo gênero distinguimos pelo uso do artigo a, né? Pelo artigo. Então, a artista ou artista. No caso dos animais, os substantivos que representam a mesma forma devem vir acompanhados das palavras macho ou fêmea. Por exemplo, aqui está respondendo a questão anterior. A onça macho e a onça fêmea.
Número do substantivo. Leia a tirinha dos personagens Sofia e Otto e responda às questões. Será que os gatos têm 7 vidas mesmo? Não tenho nem ideia, mas sei que estou aproveitando muito bem essa aqui. Então, 2 atividades orais também para conversarmos na próxima aula. A resposta do gato à pergunta da personagem Sofia contribuiu para construir o humor na tirinha? De que forma o gato está aproveitando a vida na tirinha apresentada? Ó, bastante gente que eu conheço. B. Por que o formato do balão do gato é diferente do formato do balão da personagem Sofia? Olha só o formato desse balão e o formato desse balão. Bom, letra C. Nessa tirinha aparece somente um gato. Sendo assim, por que a menina utiliza a palavra gatos em sua pergunta? Letra D. Qual dos substantivos abaixo se refere ao coletivo de gatos? Matilha, nuvem, gataria, cardume ou enxame? A quais animais cada um dos outros substantivos coletivos se referem? Então, um desses se refere ao coletivo de gatos e os outros eu quero saber é coletivo de que animais, ok? Bom, empregamos o substantivo no singular para indicar um único ser, gato, e empregamos o substantivo no plural para indicar mais de um ser, gatos. O substantivo coletivo, embora indique um conjunto de seres, pode ser usado no singular ou plural. Então, gataria, gatarias. Então, já deu a resposta aqui da letra D. Então, o restante é com vocês. Geralmente, os substantivos terminados em vogal formam o plural com o acréscimo de S. Entretanto, essa regra geral do plural não se aplica a alguns casos. Veja como é formado o plural dos exemplos a seguir. Bom, a minha imagem está distorcida aqui, então vocês observem aí no livro de vocês e na aula de amanhã eu explico melhor e tiro as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos falar do grau do substantivo agora. Agora você vai estudar os graus do substantivo. Exercício 1. Leia os textos abaixo. Filho de peixe, peixinho é. Mamãezinha, neste dia vamos todos abraçá-la, desejando-lhe saúde, muita paz e alegria. A palavra peixinho foi empregada para indicar tamanho ou afetividade? Letra B. A palavra mamãezinha foi empregada para indicar tamanho ou afetividade? 2. Leia as frases a seguir e assinale o que as palavras em destaque expressam. Então, letra A. A escola do bairro era um casarão do século passado. Então, casarão, uma casa grande ou uma casa abandonada? Letra B. Camila é uma amigona e eu conto tudo para ela. Amigona, amiga muito alta ou uma pessoa muito amiga? Então, aqui, gente, o grau do substantivo, diminutivo ou aumentativo, além dele representar o tamanho, ele também pode representar a questão de afetividade, proximidade, desprezo, ironia, tá? Então, no caso aí, olha só, do peixinho, tamanho, de peixe, peixinho é. Agora, e de mamãezinha? Será que também é tamanho, mãe pequenininha? Então, prestem bastante atenção aí. Atividades. 1. Leia as frases a seguir e escreva com que sentido as palavras em destaque foram empregadas em cada uma delas. Letra A. Você sabe quanto custa o grama do ouro? Então, vocês vão pesquisar aqui, olha só, vocês vão me dizer
qual é o sentido da palavra quigrama, porque olha só, tá acompanhado de o. É o grama. B. Preciso contratar um jardineiro para cortar a grama. Então, qual é a diferença, né? Qual é o gênero e o número da palavra grama em cada uma dessas frases? Então, presta bastante atenção e na próxima aula a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Porque tem outros substantivos que também acontece o mesmo, a gente mudando o gênero, né, do masculino para o feminino, já vai mudar o sentido. 2. Leia as frases abaixo, atentando-se às palavras em destaque. Ana é uma gracinha de menina. Letra B. Essa talzinha pensa que pode falar comigo, assim comigo. Ela vai ver só. Letra C. A loja fica em uma ruela atrás da igreja da matriz. Relacione cada uma das frases ao sentido o que elas expressam. Então, por exemplo, a letra A, gracinha, ela está indicando tamanho menor, desprezo ou carinho e afeto. A letra B, talzinha, quer dizer tamanho menor, desprezo ou carinho e afeto. E ruela, tamanho menor, desprezo ou carinho e afeto. Bom, qualquer dúvidas, me chamem lá no Hangouts, eu esclareço para vocês. Então, nos vemos na próxima aula. Um beijo e tchau, tchau.